E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que vamos abordar e também para fazer o seu questionamento para a semana que vem. Esse vídeo é feito com patrocínio da CampoBet, que é um site de apostas que atua aqui no mercado brasileiro desde 2018, sempre trabalhando com ótimas cotações. Por lá você pode apostar em diversas modalidades, não apenas no futebol. Eles estão oferecendo um bônus de boas-vindas de até R$650, o valor que você investir no primeiro depósito a casa dobra para você. Então não perde tempo, clica no link da descrição ou aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela para você fazer o seu cadastro por lá, que é muito rápido. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade. Começo com a pergunta do Thiago Siqueira. Com as dispensas de fim de ano, a torcida fica na expectativa de que reposições melhores virão para a Série A. Em contrapartida, a diretoria adota um discurso de cautela financeira. Você acha possível que tenhamos um elenco menos técnico em 2023? Thiago, obrigado pela pergunta e pelos elogios aí, um abraço para você. Cara, eu acho que tudo depende da base de comparação. O elenco do Cruzeiro em 2023 vai ser menos técnico que o atual? Eu acho que não. Mas a gente vai ser um elenco menos técnico do que a grande maioria dos times que estarão disputando a Série A. Justamente porque o orçamento do Cruzeiro vai ser um dos mais baixos e essa administração do clube já deixou bem claro que não vai fazer loucuras. Como a gente viu, por exemplo, vários times fazendo nessa Série B. Tem vários clubes que estavam com uma situação complicada, ali deu no meio do campeonato, bateu aquele desespero na janela, fizeram contratações de jogadores caríssimos. O Cruzeiro não. O Cruzeiro se manteve sempre dentro de um padrão. E o Gabriel Lima, né, que é o CEO do Cruzeiro, até falou recentemente de como seria um desastre para o Cruzeiro subir e ser rebaixado novamente, que o objetivo nessa primeira temporada é a manutenção, e por isso que eu acho até meio sem sentido as pessoas ficarem especulando esses super jogadores com super salários. Assim, gente, seria totalmente fora de lógica vir um camarada desses. Mas como a gente viu nessa temporada, ter o elenco mais caro não significa necessariamente ter o melhor time. E como a gente viu lá em 2019, ter uma folha salarial alta não te garante nada. O Cruzeiro caiu como um time caríssimo, o Grêmio, né, na última temporada que eles caíram também, era um time caríssimo, uma folha salarial absurda, e mesmo assim o Grêmio ainda tinha a questão de que não atrasava salário. O projeto esportivo não encaixou e eles foram rebaixados. Então quando a gente olha por um contexto de Série B, você ter uma casa organizada pagando em dia é praticamente garantido que você vai fazer uma boa campanha, porque o nível técnico realmente é mais baixo. Na Série A, o negócio já é mais difícil, a gente tem adversários de muita qualidade, mas a gente não pode ficar mirando Flamengo, Palmeiras, o próprio rival Atlético Mineiro, que são clubes que têm uma folha de pagamento, um orçamento para a temporada que é, sei lá, velho, 5, 10, 20 vezes maior do que o Cruzeiro vai ter. A gente tem que trabalhar com a nossa realidade, esse primeiro ano é de manutenção, e sim, o nosso elenco vai ser menos técnico do que a grande maioria dos times que a gente vai enfrentar. Mas comparando o elenco de 2023 com o elenco que a gente teve nessa temporada de 2022, eu posso te afirmar assim com uns 99,9% de certeza que nós teremos mais jogadores de qualidade técnica nessa nova temporada do que a gente teve nesse plantel muito batalhador, mas que tinha algumas dificuldades de relacionamento com a bola, né? Alguns jogadores, outros já são melhores, um Neto Moura, um Bruno Rodrigues, o próprio Oliveira zagueiro, esses caras aí eu acho que estão no nível de Série A sem problema. O Tony Martins pergunta: agora com o final do campeonato da Série B, com base nos números finais, na real, em qual rodada o Cruzeiro subiu e em qual rodada fomos campeões? Tony, obrigado pela pergunta. É interessante a gente fazer esse exercício agora, observando qual foi a campanha final de cada um dos times, né? Mas a verdade é que a nossa comemoração, ela não foi muito errada não, tá? Meio que foi na época certa. Com relação a acesso, o quarto colocado foi o Bahia, que fez 62 pontos e 17 vitórias. O Cruzeiro atingiu esses 62 pontos na rodada 29, quando ganhamos do Operário por 1-0 com o gol do Edu. E naquele momento a gente já tinha 18 vitórias, então o acesso do Cruzeiro foi sacramentado ali. Na rodada seguinte, o Cruzeiro chegou aos 65 pontos, quando venceu o CRB fora de casa, e naquele momento tínhamos 19 vitórias. O
Grêmio foi o vice-campeão com 65 pontos e 17 vitórias apenas. Então o Cruzeiro foi de fato campeão contra o CRB na rodada 30, gols de Stênio e Bruno Rodrigues. Mas ali a gente não podia contar com o ovo no cu da galinha, a gente não sabia o que os outros times iriam fazer nas rodadas seguintes, né? Vai que alguém dispara uma sequência de vitórias, como o próprio Cruzeiro fez lá no início do campeonato. Então o Cruzeiro, de fato, ali, aquele jogo contra o Vasco, que foi a festa, aquele 3-0, foi o jogo do acesso, poderia ser ali que a gente já estaria comemorando o título. Que a gente acabou comemorando um dia depois, né? Porque o Cruzeiro sem jogar, graças aos tropeços dos outros times, foi até numa sexta-feira, o Cruzeiro saiu ali campeão matematicamente, daí pra frente fez alguns jogos sem valer muita coisa, acabamos até perdendo a invencibilidade em casa num jogo que perdemos 2 atletas ainda no primeiro tempo, mas fechamos bonito a temporada com aquela vitória contra o CSA. Wesley Souza pergunta: esse Cruzeiro de 2022 conquistou mais pontos que os times de 2020 e 2021 juntos? Wesley, obrigado pela pergunta. Bom, nessa temporada nós fizemos 78 pontos, se dividir isso por 2 dá 39, né? Se a gente tivesse feito só 39 pontos em alguma das temporadas, certamente o Cruzeiro teria caído para a Série C. Mas para passar a informação certinha, em 2020 nós fizemos 49 pontos, foram 55 no campo, mas 6 foram deduzidos lá pela questão da FIFA, né, a dívida do Denilson, e em 2021 a gente fez 48 pontos, tá? Somando esses dois aí, 97 pontos, então são 19 a mais do que os 78 que o Cruzeiro fez nessa temporada 2022. Mas eu tenho certeza que a gente foi muito mais do que 2 vezes feliz esse ano do que a gente era triste nos últimos anos, né? Porque 2020 e 2021 foi brabo. O Jefferson Gabriel pergunta: você acha que algum jogador bom com salário alto viria para o Cruzeiro aceitando as condições do clube só pelo fator Ronaldo? Jefferson, obrigado pela pergunta. Não, a minha resposta é não. Acho que o fator Ronaldo ele entra como se fosse um critério de desempate. Às vezes o jogador tem 2 propostas similares ali do futebol brasileiro, aí ele fala, bom, uma é para jogar em determinado clube, outra é para jogar no Ronaldo, que eu sou fã, que tem essa possibilidade de uma ida para o Valladolid no futuro, né? Já tem uma ponte pré-estabelecida com o futebol espanhol, então isso eu acho que até poderia acontecer. Agora, um jogador que ganha, sei lá, 500 mil num clube, falar assim, não, eu vou pro Cruzeiro para ganhar a metade disso, porque tem o Ronaldo. Nem a pau, velho. Ninguém é burro, ninguém rasga dinheiro não, gente. Nesse ano a gente viu alguns jogadores em que o Ronaldo até se envolveu pessoalmente para viabilizar a negociação, né? Teve o caso do Jajá e do próprio Zé Ivaldo, que tinham proposta de outros clubes, aí o Ronaldo fez aquela ligação, bateu o gancho, o cara veio pra cá, né? Mas assim, não é que os caras tinham propostas para jogar em clubes muito melhores, ganhando salários muito mais altos. Não, mas é claro que você recebeu uma ligação ali, e aí, rapaz, tudo bem? Pode fazer uma diferença ali para um jogador que tá meio indeciso, né? Mas assim, em condições normais de temperatura e pressão, velho, jogador de futebol quer dinheiro, qualidade de vida para a família dele, é isso que os caras prezam. O Pedro Alonso pergunta: analise a carreira do Lucas Silva, que incrivelmente faz 30 anos ano que vem. Na sua opinião, por que ele não atingiu o nível que se esperava quando saiu do Cruzeiro? Acha que ele seria uma boa contratação para 2023, com um salário dentro da realidade? Pedro, obrigado pela pergunta. É difícil dizer assim, por que é que o Lucas Silva não virou o que a gente imaginava, né? Assim, ele jogava muito bem naquele time do Cruzeiro de 2013, na temporada 2014 também era um titular importante, tinha algumas oscilações, aí o cara foi vendido pro Real Madrid, né, velho? Que assim, na boa, na minha opinião pelo menos, a gente tá falando do maior clube do mundo. E pra posição que ele joga ali, além do Modric e do Kroos que estão lá até hoje, tinha caras que eram considerados grandes promessas como o Ilharramendi, tinha o já experiente Xabi Alonso, tinha o Khedira também, um jogador importante, campeão do mundo. Então assim, tinha uma galera, muita gente vai falar do Casemiro, o Casemiro chegou no Real Madrid na temporada seguinte, tá? Pra jogar no time principal mesmo, ele tava no Porto na temporada que o Lucas chegou lá. Então o Lucas fez só 9 partidas no Real Madrid e ele foi emprestado na temporada seguinte pro Olympique de Marseille. Lá na França também ele não conseguiu jogar. Eu acho que o grande problema do Lucas Silva é que ele nunca foi propriamente um volante muito intenso, né? Ele é um jogador que faz ali o papel de um segundo volante, ele tem qualidade de passe, ele sabe bater na bola, mas ele não é aquele cara que é um grande ladrão de bolas. Então eu diria que o Lucas Silva, ele sabe fazer os papéis ali no meio campo, mas ele não é excelente nem no aspecto defensivo, na recuperação de bola, e nem na questão criativa, na chegada no ataque, de fazer muito gol. O Lucas não foi esse cara.
Então ele voltou para o Cruzeiro emprestado, foi um jogador importante, ajudou a gente a ganhar as Copas do Brasil. Depois foi para o Grêmio, tá jogando por lá. Na verdade, essa última temporada ele jogou muito pouco. Se você pega a Série B do Lucas Silva, ele participou de 22 jogos, mas foi titular só 9 vezes. E não foi uma boa temporada. O Lucas Silva é realmente um reserva do Grêmio. E por que eu acho que não caberia ele na realidade do Cruzeiro para a próxima temporada? Primeiramente, o aspecto financeiro. Dizem que o salário do Lucas Silva no Grêmio é 350 mil reais, um valor que eu acho que ele não merece. Simplesmente, ele não joga bola para isso. Ele tá com 29 anos, é uma idade que o permite dar a volta por cima, voltar a jogar num bom nível, mas mesmo o Lucas Silva dos melhores momentos aqui de Cruzeiro, até o início do Grêmio dele também, que não foi ruim, quando foi para a Europa, ele nunca foi um jogador propriamente intenso. Então eu acho que o Lucas Silva, jogando no modelo do Pessolano, ele teria dificuldade, né? Justamente porque ele não é esse ladrão de bolas, ele tem uma chegada boa, ele tem bom passe, mas não acho que seja um jogador que compensa pelo custo-benefício. Ele tem mais um ano de contrato com o Grêmio, né? Até dezembro de 2023, então você vira para mim e fala assim: se o Grêmio quisesse emprestar o Lucas Silva e pagar a maior parte do salário, poderia ser interessante? Eu não descartaria, tá? Mas eu acho que o Cruzeiro precisa buscar alternativas novas. Esse negócio de ficar sempre buscando ex-jogador raramente dá certo. Ex-jogador do Cruzeiro, né, gente? Eu não tô falando que o Lucas Silva seja um ex-jogador em atividade, tá? Não é isso, vamos entender o negócio direito. Ah, Emerson, mas direto você pede o Lucas Romero. Peço mesmo, porque eu acho que o Lucas Romero encaixa muito melhor na ideia de jogo do nosso treinador, embora seja até mais difícil, porque o salário do Romero lá na Argentina é mais alto que o do Lucas, é quase o dobro, inclusive. Então, provavelmente o Romero não vem também, viu, gente? O Eduardo Rezende pergunta: Emerson, o Madison, lateral direito do Santos, seria um bom nome para o Cruzeiro? Eduardo, obrigado pela pergunta. Eu não acho que o Madison seja um jogador ruim, não, tá? É um lateral de 30 anos, faz relativamente bem o papel defensivo, a média, estava até olhando ali as estatísticas dele de cruzamento, naquela faixa ali de 20%, né? É um cara habituado a jogar a Série A, já jogou pelo Grêmio, tá no Santos, passou por Vasco, por Bahia. Tem um aspecto bom aí, que é o fato dele estar ficando sem contrato agora, né? Então é um jogador que está livre no mercado, poderia vir para o Cruzeiro sem custos, mas é aquele negócio, né? O Madison não tem um salário baixo, lá no Santos parece que é algo entre 250 e 300 mil reais, por isso inclusive que ele não está nos planos do Peixe aí para a próxima temporada. E eu acho que é um jogador que não valeria um salário tão alto assim, tá? Por um salário mais dentro da realidade, eu acho que ele poderia jogar no Cruzeiro sem problemas. Eu acho que o Madison hoje é um jogador melhor que o Wesley Gasolina e que o Giovani, né? Que são as opções que a gente tem para lateral direita, mas eu não acho ele tão melhor assim a ponto de pagar um salário muito alto para esse jogador, tá? Acho que é um cara que cumpre a função, ele tem uma vantagem em relação à maioria dos laterais, que é um cara muito bom no jogo aéreo, né? Inclusive, boa parte dos gols que ele faz é chegando na área de cabeça ali. Então, assim, é um jogador interessante. Acho um grande jogador? Não. Acho um lateral cumpridor, né? Muita gente gosta do Rodinei, velho. Então, assim, vocês vão me desculpar. Eu acho que o Madison é um jogador mais ou menos desse nível. Faz o corredor, tem boa velocidade, uma força física, 30 anos ainda, né? Não é um cara que está numa reta final de carreira, mas o custo-benefício também não me parece valer muito a pena, não. Se fosse ali uns 150 mil de salário, eu acho que dava para pensar no caso. E para fechar, o Lucas Souza pergunta: o que você acha dos analistas que não consideram 2003 como uma tríplice coroa? Quais são os critérios? Lucas, obrigado pela pergunta. Eu achei muito interessante você falar de analista de tríplice coroa. Isso nem existe, tá? Todo mundo só tem direito à opinião, e a opinião sua, de um jornalista na televisão, de alguém no boteco, ela tem o mesmo valor, porque não existe uma questão de um critério único. Nós não estamos falando aqui de um ranking, de uma tabela de campeonato. Isso é algo muito subjetivo. Agora, se a gente puxa aí pela origem, né, da coisa da tríplice coroa, né, o treble que o Manchester United conquistou no final da década de 90, o que é? É ganhar o campeonato nacional, é ganhar o campeonato continental e ganhar a taça nacional. Ou seja, a tríplice coroa aqui para o futebol brasileiro seria ganhar Copa do Brasil, Copa Libertadores e Brasileirão. E até hoje nenhum clube brasileiro conseguiu isso, tá? Então a tríplice coroa, em sua concepção original, nenhum clube brasileiro tem. Agora, como aqui no Brasil a gente tem mais competições, né, os campeonatos regionais,
Então você olha para vários times que ganharam 3 títulos no ano, e todo mundo que ganha 3 títulos no ano se acha no direito de falar que ganhou a tríplice coroa. Tá mentindo? Não, mas eu acho que valia a pena a gente falar dessa questão de tríplice coroa quando o Cruzeiro era o único time que tinha conquistado, né? Depois veio o Flamengo, veio o Palmeiras, veio o próprio Atlético Mineiro, então assim, banalizou, sabe? Deixou de ser algo único, algo... Mas quem sabe daqui uns anos, né, o Cruzeiro se fortalecendo aí, fazendo um bom trabalho, recuperando financeiramente, com isso a gente vai também tendo um elenco melhor, quem sabe um dia a gente não pode ganhar a tríplice coroa original lá dos europeus, né? Que seria espetacular, né? Mas nesse momento é só no Futebol Manager, no FIFA mesmo, na vida real nenhum clube brasileiro conquistou e é muito difícil, né? Até pela questão do calendário, você conseguir chegar até o final de todas as competições, normalmente paga um preço e o time chega todo escagaiado no final e acaba perdendo alguma taça. Eu encerro esse vídeo por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e fazer a sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!